Bom dia a todos, meus amados, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um amanhecer, hoje já 5 de agosto de 2025. Que o Senhor nos dê a direção sempre como conduzir nossas vidas e assim como vai ser a direção aqui de um versículo bíblico, que façamos o bem de uma forma contínua, sem desanimarmos, porque no tempo devido nós vamos colher nesta lei da semeadura que Deus nos promete, e na certeza que também nós temos que fazer tudo isso por obediência ao mandamento, não só por esperar a colheita, e sim fazer por uma entrega sincera ao Senhor, porque por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Então, temos que fazer por obediência, meus irmãos. Às vezes pegamos um versículo como esse e ficamos por aí fazendo, tentando, porque aí não vai ser uma coisa sincera, aí vai ser uma coisa meio condicional, na condição de colher. Então, o sentido dessa palavra é entender que é um mandamento que a gente tem que fazer em detrimento de qualquer outra coisa, até mesmo da colheita, porque se tratando das coisas de Deus, existem mistérios nas quais talvez não entendemos, e é bom não entendermos algumas coisas mesmo. A gente só tem que entender de fato que Deus ele faz como Ele bem quer, mas entendermos assim como a própria palavra da fé nos ensina, é ter a certeza do que esperamos e a convicção do que não se vê. E lembrando, Isaías 55, a partir do 8, vai falar sobre os planos, os sonhos, ou dependendo da linguagem, os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Então, vamos trabalhar Gálatas 6, verso 9, que nos traz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos orar em prol dessa palavra. Senhor, te rendemos graça nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, apresentamos este versículo no contexto do teu manual de vida para este povo aqui hoje, já no século 21, tão necessitado, Senhor. Que possamos, de alguma forma, Pai querido, entender, compreender e avançar no seu propósito, tirando de nós os nossos sentimentos, porque se lermos uma palavra como essa, sem estar na tua presença, no teu propósito, entendendo que o Senhor é Deus, isso é um mandamento e não um depósito, um investimento, e não uma loteria para jogar, para tentar receber algo em troca ou algo propriamente na linha desses depósitos, na linha desses investimentos. Pai querido, em nome de Jesus, dai-nos a interpretação, dai-nos o discernimento para entender que isso é um mandamento e não, como eu bem disse, um investimento. E eu espero em Cristo que tanto eu quanto os meus irmãos, e a forma que o Senhor vai me usar para conduzir este versículo, seja com a tua presença, porque eu creio que tudo é para o Senhor, que é pelo meio do Senhor, e que todas as coisas é para o Senhor, para o teu reino. Estamos aqui como servos, como irmãos em comunhão, assim como este versículo, este capítulo vai terminar aí mediante o contexto que temos que fazer isso
uns com os outros, mas também, em especial, para os que comungam da mesma fé. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a ajudar um ao outro, ou uns aos outros, para nos fortalecer e compreender uma palavra como essa. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. Glória a Deus. Quero ler aqui o contexto para que eu e vocês possamos entender de fato que orientação é essa, que conselho é este e que mandamento é este. E a Bíblia diz, Gálatas 6, a partir do 6, o que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, versículo-chave, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Assim, como eu disse em oração, a unidade da família da fé. Irmãos, se buscarmos aqui, eu vou dar uma busca aqui rápida no próprio contexto e depois eu quero fazer um paralelo com o que Jesus disse, com o que aqui foi Paulo e depois eu vou dizer que Tiago disse e também aos que o autor da carta aos Hebreus, que supostamente seja Lucas, ninguém tem essa certeza absoluta. Absoluta não tem. Assim, e possa ser que tenha sido muitos homens, não sabemos, pelo menos dos meus estudos não tem. Então vamos dizer, aqui o início, o próprio versículo 6 vai dizer, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, é o que eu disse, a gente que para ele, dele, por meio dele, são todas as coisas. E quem nos instrui? Manual de vida, quem que instruiu, ele revelou, inspirou homens para que o constituísse, com que criasse este manual de vida. Então, quem nos instrui, então a gente tem que ser participante com o próprio Deus, porque todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então, o que é bom em você, então faça participante para com Cristo Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E aqui diz, não vos enganeis de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, aqui quando fala de zomba, a gente lembra da palavra bíblica chamada daquele que não se zomba, dos escárnios, dos escarnecedores que vivem zombando das coisas de Deus e zombando, às vezes, de uma pessoa que tem uma fé ainda transformadora, que está ali buscando os seus caminhos e às vezes eu e vocês estamos ali talvez o julgando, o criticando e com certeza isso tem que acabar, porque aqui a Bíblia está dizendo que se a gente fizer qualquer coisa nesse sentido,
isso também nós vamos colher. Então, é um risco muito grande. Esses que se dizem ateus, agnósticos, ou que comungam de uma outra religião que não vive o princípio da palavra, falar, zombar de alguém que está buscando ser participante das coisas boas pela instrução da palavra de Deus, eu digo, meus irmãos, é um risco muito grande. Então, que vocês possam ter essa ferramenta de exortar as pessoas por aí quando possivelmente possa zombar de alguém. Não deixe isso acontecer. Por amor ao próximo, os instrui, os orienta. E vai dizendo, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, se alimentarmos a carne, nós vamos estar matando o espírito. Então, é propriamente a concupiscência da carne. A gente está alimentando ela e, com certeza, aí nós vamos colher essa corrupção. Ou seja, o que está dentro, o que você está comprando. Você está comprando as coisas da carne, a concupiscência da carne. Então é isso que você vai, você semeando, você vai colher exatamente isso. Mas o que semeia, olha a boa notícia, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Oh, glória, meus irmãos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, ou seja, ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Esse desfalecer aqui, lógico que todo mundo tem uma ideia, mas tem a ver com o desânimo. Aquele que desanimar, aquele que deixar de fazer. Aí o versículo 10 nos ensina que por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então é importante você fazer o bem a todos, mas também aos da família da fé. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso, que dá um paralelo a isso. Mateus 24, 13. Irmãos, aqui foi uma passagem onde os discípulos de Jesus na época chegaram a uma igreja, a igreja ali de Jerusalém, e eles ficaram maravilhados com a beleza da igreja. E olha bem, vou falar o contexto do que eu estou explicando. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, ele estava dizendo que, mais uma vez, o templo do Senhor, ele seria derrubado. Então, as igrejas, os templos por aí, além do templo que eu falo, a própria construção da igreja, não nós que somos templos e moradas, mas aqui já o sentido quer dizer isso, que o nosso templo que tem que ser bem construído, porque daqui não deve cair pedra sobre pedras, porque de outros templos, assim como até o templo mais luxuoso, que era o templo de Salomão, que foi feito com tanta riqueza, este foi derrubado. E assim como o Senhor já profeticamente já estava dizendo aqui sobre isso. E depois, para fazer um paralelo com a palavra, Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, ele está falando sobre a perseverança. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho
a todas as nações. Então é isso, o Senhor me chamou e chamou vários homens e mulheres aqui para que a gente pregue este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim ele vai acontecer e o que temos que fazer é fazer o bem para colher no tempo certo e não desanimarmos, assim como está escrito. E Tiago também nos traz essa palavra, Tiago 5, do 7 em diante. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, então deixou bem claro. No 9, olha bem, para a gente não ficar reclamando um do outro, para a gente não ser julgado. A gente pode até ter uma ideia sobre o outro, sobre alguma situação, mas o juiz que está à porta, ele quer o quê? Que a gente ore, que a gente aconselhe, que a gente oriente e não ficar julgando aquele outro, falando mal do outro. Porque temos que ter o comportamento como está escrito. Mais uma vez, como está escrito. E aqui está falando sobre a paciência, assim como o lavrador tem a paciência de esperar as chuvas, a gente também tem que ter essa paciência para que colha o precioso fruto. E no nosso caso, aqui está falando sobre a salvação eterna. E assim como eu falo sempre, meus irmãos, eu preocupo com a salvação eterna, acho interessantíssimo a gente ter essa preocupação e viver isso, mas a gente precisa salvar cada situação aqui, principalmente nesse caso, nos salvar para ter as colheitas fazendo sempre o bem e não fazendo mal, plantando coisas que vai comprometer o nosso futuro, que vai comprometer a nossa descendência, que vai comprometer tudo que tiver ao nosso redor. Mas não. Nessa manhã, eu tenho certeza que eu e vocês vamos estar firmes com o Senhor, porque Ele é que tem o caminho dessa verdadeira colheita. Como eu disse, Hebreus também nos traz uma ideia do 12, entre 3 e o 5. Eu quero trazer porque são escritas diferentes. Como vocês sabem, a palavra do Senhor tem essa habilidade de fazer harmonia dentre os 1.600 anos que ela foi escrita, de um Velho Testamento ao Novo, do Novo para um outro autor, sempre vai ter essa harmonia, vai ter essa sincronização. Então, o autor dos Hebreus disse: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos, o que a gente está nos ensinando? Que a gente tem que considerar Cristo Jesus, porque Ele fez o plano salvífico. Ele, na verdade, quem mandou foi Deus Pai, mas Ele aqui na terra, Ele nos ensinou muito e foi parar na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então aqui está dizendo para a gente considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo.
para que não os fatigueis. Para a gente não se fatigar com isso e não desmaiar a nossa alma. Quando a gente fala de desmaiar aqui, mais uma vez, quer dizer não desanimar, não, e já fecho por aqui, não entristecer, não ser fraco, porque quanto mais a gente fraqueja, mais a gente vai viver as coisas da carne e os sentimentos que temos, e não o propósito de Deus, que é nos alimentar espiritualmente e continuar fazendo bem e em unidade em fé, assim como nos orienta no final, de fazer o bem também para os que comungam da mesma fé. E que assim seja na minha vida e na vida de vocês, dentro dos nossos lares, das empresas, onde a gente trabalha, onde a gente tem convívio. Continue fazendo bem, meus irmãos. E não, como diz aquele ditado, fazendo bem sem olhar a quem. E que assim seja na minha vida e na vida de vocês para todos sempre. Amém. E abraço, meus irmãos.